Meus amigos, meus irmãos, ouçam o que lhes digo hoje. Eu não sou um profeta que busca fama ou aplausos. Eu sou um homem que viu. E quando Deus nos mostra o que virá, Ele não o faz para nos assustar, mas para nos despertar. Voltemos a 1973. Eu estava em oração e uma visão, não uma fantasia, mas uma visão clara do futuro se desenrolou diante dos meus olhos. E o que vi foi terrível, mas também estava cheio de esperança para aqueles que se apegam à rocha. O ano de 2025 não é uma data mágica, é o ponto de saturação das sementes que plantamos naquela década, e elas estão brotando em caos e confusão. Não me chamem de pessimista, chamem-me de sentinela. O que vi foi o desmoronamento do pilar que o homem mais confia, o dinheiro. Não será um mero tropeço, mas uma falência sistêmica que atingirá o coração do Ocidente, começando pelos centros de poder econômico que hoje se julgam invencíveis. O orgulho financeiro será quebrado. O dólar, essa fortaleza de papel, se bolsas de valores, apenas turbulência constante e uma busca desesperada por refúgio em qualquer coisa que pareça sólida. Em 1973, vi o dinheiro se tornando uma ilusão. O homem confiava em números flutuantes e dívidas gigantescas. O que parecia sólido era, na verdade, um castelo de cartas. Essa crise não é um acidente, é o juízo sobre o Deus Mamon. A ganância se tornou o motor, e agora o motor vai engasgar, parando a máquina global de bem-estar e conforto. A hegemonia do dólar está sob ataque, e eu vi o mundo buscando desesperadamente uma alternativa. Veremos nações antes inimigas se unindo para criar um novo sistema monetário. Não será para a paz, mas para a sobrevivência. Isso é uma prefiguração de um sistema global de controle financeiro, onde a liberdade de transacionar será cada vez mais vigiada. A inflação, meus amigos, não será passageira. Ela será uma sombra constante sobre os mais pobres, corroendo suas economias e esperanças. As famílias sentirão o aperto, tendo que escolher entre o essencial e o conforto. Isso é o resultado da irresponsabilidade fiscal dos governos que prometem o que não podem entregar. Vi as pessoas voltando à terra, buscando o autoabastecimento, a permacultura, não mais confiando nas longas cadeias de suprimentos globais. A lição é clara: confie no Criador, não na criação de papel. A verdadeira riqueza não está no banco, mas na sua fé e na sua capacidade de sustentar-se com simplicidade. A igreja de hoje é rica e confortável demais. O dinheiro é um ídolo escondido em muitos corações. Essa crise é o martelo de Deus quebrando esse ídolo, forçando-nos a depender dele uns dos outros. A caridade e a simplicidade serão os distintivos dos verdadeiros crentes em tempos de escassez. E, no meio desse caos, surgirá a voz que clama por ordem. A exigência por um sistema de controle centralizado será ensurdecedora. Cada transação será observada, cada movimento rastreado. A liberdade financeira será trocada por uma falsa promessa de segurança. O tempo do Evangelho da Prosperidade está se esgotando. Preparem-se para o sacrifício, para a simplicidade. O Senhor está chamando sua igreja para ser desapegada do mundo e dos seus bens. Sejam mordomos fiéis, mas estejam prontos para abrir mão de tudo. A moralidade que deveria ser a cerca protetora da sociedade foi arrasada. O que vi em 1973 se manifesta hoje como uma enchente de sujeira que varre as escolas, as casas e as mídias. Não é mais uma transgressão escondida, mas uma celebração aberta da depravação. O coração do homem se endureceu e a luz do Evangelho parece estar enfraquecendo na praça pública, sendo substituída pelas luzes neon dos prazeres viciosos. A sociedade se tornou hedonista. O prazer instantâneo e sem consequências é a nova religião. Eu vi a pornografia se tornar uma praga acessível a todos, destruindo a intimidade e a pureza do casamento. A família é atacada pelas fantasias perversas que se tornaram onipresentes. O pecado não será mais chamado de pecado. Ele será rebatizado como direito civil, escolha de estilo de vida ou diversidade. A palavra de Deus será ignorada em nome da tolerância. O relativismo ético será um novo evangelho, onde a verdade é o que cada um decide para si. E a igreja, meus irmãos? Muitos de vocês sucumbirão ao medo de ofender.
As denominações se tornarão meros clubes sociais, adotando a agenda cultural em vez de confrontá-la com a cruz. Eles diluirão a mensagem da santidade para manter os números e o conforto. A voz profética será silenciada. A aceitação de práticas que a Bíblia chama de abominação se tornará a marca da modernidade. Aqueles que resistirem serão chamados de fanáticos, de intolerantes. Preparem-se para serem rejeitados e ridicularizados por manterem a palavra de Deus como sua única bússola moral. Vi uma confusão total sobre os papéis e a identidade que Deus deu ao homem e à mulher. O ataque à família começa com o ataque à definição de gênero. O propósito divino será questionado e alterado para se adequar às paixões do momento. A liberdade de expressão será usada para promover a imoralidade, mas a pregação do arrependimento e da santidade será considerada discurso de ódio. A censura será imposta não pelo Estado, mas pela pressão social e pelas grandes plataformas de comunicação. Portanto, eu lhes digo, sejam puros, guardem seus olhos, suas mentes e seus corações. A única forma de sobreviver a essa enchente de sujeira é viver uma vida radicalmente separada para Deus, vivendo na contramão da cultura. A rebelião que vi em 1973 não era apenas contra a família, mas uma rebelião contra toda forma de autoridade legítima, seja ela paterna, governamental ou eclesiástica. O mundo se tornou cínico e esse cinismo gerou uma crise de confiança tão profunda que ninguém mais sabe em quem ou no que acreditar. Esse é o terreno fértil para a tirania e para o engano. Os líderes políticos e religiosos falharam tanto que a nova geração cresceu desconfiando de tudo. Vi a ascensão de líderes que prometem tudo, mas entregam o caos. Eles se alimentarão dessa desconfiança para concentrar poder em suas próprias mãos. O laço familiar, o primeiro mandamento com promessa, está rompido. O desprezo dos filhos pelos pais não é apenas um problema de adolescência, mas um fenômeno cultural de hostilidade contra a sabedoria e a experiência. A história será reescrita para justificar a rebelião, o que hoje chamamos de fake news. E desinformação é a manifestação exata do espírito de desconfiança que vi. Ninguém tem mais a verdade como um padrão. A mídia, a ciência, a academia, todos serão questionados e a população ficará à deriva, sem âncora de informação confiável. Muitas das grandes instituições eclesiásticas cairão em desgraça por seus escândalos, sua política e sua frieza. O povo se cansará da religião vazia. Essa queda é um ato de misericórdia de Deus, forçando o retorno à simplicidade da igreja no lar e nas pequenas comunidades. A rebelião se manifesta como anarquia intelectual e social. A lei será desafiada, a ordem desrespeitada. O que antes era crime será romantizado. As grandes cidades se tornarão centros de conflito e violência, onde a autoridade legal terá pouca força. Quando a anarquia se torna insuportável, o povo clama por um salvador forte, um homem que prometa restaurar a ordem a qualquer custo. Cuidado, meus amigos, com aqueles que prometem o paraíso na terra. Essa é a preparação para o último e maior engano. A autoridade de Cristo é a única que não falhará. Permaneçam debaixo da autoridade de sua palavra. A obediência a Ele, mesmo quando for contrária à lei dos homens, é o único caminho para a paz e a segurança. A rebelião se cura com a submissão a Ele. A terra que Deus criou para o homem está gemendo. O que chamei de ira da natureza não é uma vingança aleatória, mas a criação reagindo ao pecado e à ganância do homem. O que vocês chamam hoje de crise climática é a manifestação visível da desordem espiritual do mundo. E ela vai piorar. A frequência e a intensidade dos desastres deixarão de ser notícias isoladas para se tornarem a nova normalidade. Vi a terra sendo sacudida como nunca, inundações varrendo cidades onde nunca houve água e incêndios consumindo florestas onde antes havia vida. O clima se tornará imprevisível e extremo, exigindo um nível de preparação e resiliência que a sociedade de conforto não tem. O homem tentará controlar a natureza com a ciência e a tecnologia. Gastarão bilhões, farão grandes conferências, mas falharão. Por quê? Porque o problema não está no gás carbônico, está no coração humano. A solução que Deus requer é o arrependimento, não um novo imposto. Os desastres naturais afetarão a produção de alimentos. Vi épocas de escassez e fome em lugares que hoje são celeiros do mundo.
Isso é um chamado para a simplicidade e o jejum. O homem aprenderá que não pode viver só de pão. O pior não é o desastre em si, mas a cegueira com que ele é tratado. As pessoas viverão em negação, buscando prazer em suas praias e resorts enquanto as águas sobem ao redor. A sociedade continuará pregando paz e segurança até o último momento. Deus usa a natureza para falar. Cada tremor, cada inundação é um megafone chamando o homem ao arrependimento e à humildade. Ele está provando que o conforto e a segurança são ilusões se não estiverem fundamentados nele. A verdadeira preparação não é estocar comida, mas estocar fé. A verdadeira sobrevivência será espiritual. Aqueles que confiam no Senhor serão sustentados mesmo quando a figueira não florescer e não houver fruto na vide. Orem pela chuva nos lugares secos e pela paz nas tempestades. Orem para que esses eventos despertem a humanidade para a realidade do julgamento e para a necessidade de um Salvador. A apostasia não virá de fora, mas de dentro da igreja. Viu uma vasta porção da Igreja Ocidental abandonando a doutrina sólida em favor de um evangelho social, político e sentimental. Eles terão a forma de piedade, farão grandes obras de caridade, mas negarão o poder da ressurreição, o sangue e a santidade. Eles trocarão a cruz por uma agenda política ou social que seja popular no momento, silenciando a mensagem de arrependimento. Viu um movimento forte de unidade religiosa, entre denominações antisseparadas e até mesmo com outras fés, mas essa união será baseada em termos sociais e humanitários, ignorando as verdades fundamentais da fé cristã. Será uma paz falsa, uma igreja mundial sem a verdade. O sermão será focado no eu, na autoestima, no sucesso e na prosperidade material. A pregação sobre o inferno, o juízo e a necessidade de santidade será considerada rude e fora de moda. O púlpito se tornará um divã de terapia. Os verdadeiros fiéis que clamarem pela pureza doutrinária e pela santidade de vida serão expulsos ou marginalizados dentro de suas próprias congregações. A igreja apóstata perseguirá seus próprios profetas e sentinelas. Muitos perderão o primeiro amor, as reuniões serão cheias, os ministérios serão ativos, mas o fogo do Espírito Santo estará ausente. Será uma religião de forma, sem o poder transformador. O formalismo substituirá a paixão. Com o abandono da palavra haverá uma abertura para o engano. O espiritismo, o misticismo e as práticas ocultas encontrarão seu caminho dentro das paredes da igreja, disfarçados de novas revelações e experiências espirituais. Eu lhes digo, saiam dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. O Senhor está chamando sua igreja fiel para fora das estruturas que caíram. A pureza e a fidelidade valem mais do que o conforto de uma grande denominação. Mas louvado seja Deus. Em contraste com a apostasia do Ocidente, eu vi um fogo consumidor do Espírito Santo se acender nas nações fechadas e nos lugares mais inesperados. Enquanto o Ocidente se afoga em materialismo, o Sul global e as nações sob ditadura verão a glória de Deus. Não será um avivamento de grandes prédios e mídia, mas de poder, milagres e pureza. Eu vi o Espírito Santo sendo derramado em lugares onde a cortina de ferro e a cortina de bambu haviam tentado sufocar o Evangelho. Onde o comunismo e o ateísmo falharam, o Evangelho crescerá exponencialmente, mas na clandestinidade sob grande perseguição. Esse avivamento não será marcado por grandes shows ou entretenimento, mas por poder puro, milagres de cura, libertação e a pregação do Evangelho com ousadia, confrontando o pecado. A igreja perseguida será a igreja pura e poderosa. O crescimento será baseado em discipulado radical e multiplicação de pequenas células, sem grandes orçamentos ou estruturas complexas. A fé será simples, sacrificial e contagiosa, espalhando-se de casa em casa. Essa expansão virá com um alto custo. Vi o sangue de muitos mártires sendo derramado. Mas o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sacrifício deles fará a fé se aprofundar e se espalhar mais rápido. Enquanto a América e a Europa se tornam centros missionários para enviar dinheiro para o exterior, essas nações perseguidas se tornarão os novos centros de poder espiritual, enviando missionários de volta para reavivar o Ocidente. A perseguição fará com que não haja cristãos nominais. A fé será algo que se paga com a vida, eliminando os crentes de fim de semana. Isso purificará a igreja, tornando-a um exército invencível de crentes apaixonados.
O Ocidente precisa aprender com esses irmãos a dependência radical de Deus. Onde não há dinheiro, há oração. Onde não há liberdade, há ousadia. É a prova de que o poder do Evangelho reside na cruz, não na cultura. Eu vi o homem se afastando, não apenas da moralidade bíblica, mas também da razão sólida. O mundo abraçará o engano e a superstição travestidos de modernidade e ciência. A verdade será sacrificada no altar da narrativa emocional e a desinformação se tornará a regra, não a exceção. Isso levará a uma sociedade facilmente manipulável. A linha entre fato e ficção se tornará tênue. As pessoas rejeitarão a ciência e a razão quando elas confrontarem suas crenças emocionais ou políticas. O conceito de pós-verdade é o fruto desse espírito que vi, onde a crença pessoal supera a evidência. Com o abandono da fé bíblica, o homem buscará o sobrenatural em outras fontes. O espiritismo, a astrologia, o ocultismo e as novas eras se infiltrarão na cultura popular e até mesmo em práticas corporativas, preenchendo o vazio da alma. Haverá uma confiança exagerada na tecnologia como salvadora da humanidade. Acreditaremos que a ciência pode nos dar a imortalidade, a paz e a satisfação, tornando a busca pelo Evangelho obsoleta. Isso é um novo tipo de gnosticismo, onde a informação é a salvação. A facilidade de comunicação em massa será usada para enganar. As fake news não serão acidentes, mas armas de guerra psicológica, projetadas para destruir a confiança e a coesão social, dividindo a nação e a igreja. A história será revisada e atacada para justificar as agendas atuais. O passado será apagado ou distorcido, deixando a nova geração sem raízes ou referências para entender o presente. Uma sociedade sem história é uma sociedade sem identidade. O que é bom será chamado de mal e o que é mal será chamado de bom. A sanidade e a sobriedade serão vistas como doença e a loucura será celebrada como virtude. Essa inversão moral é o sinal do fim dos tempos. A única âncora em um mar de mentiras é a palavra de Deus. Ela é a verdade imutável. Prenda sua mente e seu coração nela. Não aceite nenhuma filosofia ou ideologia que contradiga as Escrituras. Eu vi as grandes cidades do Ocidente se tornando focos de caos, violência e ingovernabilidade. Elas não serão mais centros de cultura e prosperidade, mas cidades armadilha, onde a violência, a desconfiança e a polarização atingirão níveis insuportáveis. O luxo e a pobreza coexistirão em uma tensão explosiva. A violência crescerá descontroladamente nas metrópoles. A lei se tornará seletiva e a anarquia prevalecerá em muitos bairros. A falta de respeito pela vida humana será chocante. O caos urbano é o reflexo da desordem moral do indivíduo. Vi uma grande parte da classe média e das famílias mais conservadoras fugindo das cidades em busca de segurança e um ambiente mais saudável para criar seus filhos. As cidades se tornarão polarizadas, muito ricas e muito pobres. O vício se espalhará como um incêndio. Drogas, jogos de azar e todos os tipos de fugas químicas se tornarão a maneira de a população lidar com o desespero e a falta de esperança. A destruição do indivíduo é a base para a destruição da cidade. A desigualdade se tornará gritante, alimentando a inveja e a revolta. A promessa da cidade, oportunidade e prosperidade falhará para a maioria e o ressentimento social explodirá em protestos e motins. Muitas igrejas fugirão das áreas centrais, mas os verdadeiros heróis serão aqueles que permanecerem na cidade, servindo os pobres, os viciados e os marginalizados. O Evangelho deve ser pregado onde o pecado é mais intenso. As cidades serão julgadas por seu luxo excessivo, sua idolatria ao prazer e sua negligência dos pobres. O livro de Apocalipse fala sobre a queda de Babilônia. As grandes cidades de hoje são a Babilônia moderna. Portanto, se o Senhor o chamou para a cidade, não fuja. Seja a luz no meio da escuridão. Sua missão é amar o seu próximo e ser o sal que preserva a sociedade da total decomposição.